Olá, internautas, amigos do aquinoticias.com, o nosso canal no YouTube. Estamos chegando por aqui com mais um Jogo Aberto e vamos hoje bater um papo aqui com o nosso amigo, Elias Carvalho, diretor aqui, presidente do grupo GFC. Elias, muito obrigado pela sua presença. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? O pessoal que às vezes não imagina, mas eu venho aqui até muito pouco. Às vezes 15 dias eu estou aqui, porque a turma que é competente, o pessoal trabalha muito bem, a gente fica praticamente pelo telefone coordenando, e quando dá um tempinho a gente escapa e vem aqui. Hoje eu vim aqui ver o pessoal, que eu já estava com saudade de estar aqui com o pessoal. Então é muito legal estar aqui, o estúdio está novinho, está bonito. Rapaz, tá de primeiro mundo, tá? A direção tá fazendo direitinho. Tá fazendo... Os investimentos tá bacana. Então vocês merecem. A gente fala assim com o Elias assim, obrigado pela presença dele, porque é exatamente isso que ele falou aqui. De vez em quando Elias Carvalho aparece por aqui pra gente conversar, bater um papo. A gente não pode perder essa oportunidade diante da gama de experiência que Elias tem aí dentro e também nos bastidores da política, Elias. E por falar a respeito de política, nós estamos vendo aí um cenário que já está sendo construído no estado do Espírito Santo, prefeitos que já estão indo para o seu terceiro mês de mandato à frente aí das prefeituras. Como que você, como um gestor e uma pessoa que está diretamente interligada nos bastidores da política, tem visto alguns prefeitos? Olha, alguns prefeitos estão tirando de letra, né? Estão indo muito bem, chegaram, né? Conhecem a máquina, sabem como é que funciona, em detrimento a outros que estão aí, vamos dizer assim, batendo cabeça no linguajar que a gente fala, né? E por que bate cabeça? Porque não coloca a gente, às vezes, competente, não coloca a gente que tem experiência para tocar, às vezes bota uma pessoa de confiança, que é de confiança, legal, mas não conhece nada da área da política, nada da área da máquina administrativa. Isso aí dificulta muito o trabalho, porque o meandro da gestão pública, né, a máquina de uma gestão pública, ela é muito difícil, ela não é fácil. Né, você tem a burocracia, você tem toda uma documentação, todo um regramento que você tem que ter para adquirir, assinar contrato, fazer contrato. Então, assim, o grande problema que eu enxergo nessa questão da ruptura, né, que a gente chama ruptura, que o poder acaba e entra um novo mandatário, e às vezes até do próprio, indicado às vezes pelo próprio prefeito anterior. O grande problema é porque ele precisa entender que uma prefeitura ela tem um dia a dia, ela é uma máquina que funciona. O que o camarada chega? Ele acha que ele quer trancar a máquina, quer desligar a máquina, parar a máquina um pouco para depois começar de novo. Não é assim. E não dá, porque a energia ela está lá, precisa de papel higiênico nas escolas, precisa do professor, precisa da escola ter manutenção, precisa da prefeitura funcionar, o remédio precisa estar no postinho, o carro precisa levar e trazer o doente, os exames precisam ser feitos. Então, o maior defeito, o maior problema que os prefeitos têm, muitas das vezes, é chegar e querer trancar tudo, para tudo e para começar de novo. É como se você tivesse uma máquina pesada, né? Parar uma máquina pesada não é fácil. Aí você para a máquina pesada, para ela, para manutenção. Aí depois você começa a botar ela para funcionar, ela vai lentamente funcionando e esse tempo a população não tem para esperar. Aí começa a ver as críticas, começa as redes sociais a funcionar e é negativo para a gestão pública que faz esse tipo de atitude. Eu costumo dizer, Elias, que esse ato, né, esses prefeitos que estão chegando pela primeira vez, ou até mesmo alguns que estão aí entrando no seu segundo mandato, mas principalmente os novatos que estão chegando aí ao poder, se assim eles fizerem, particularmente pararem as máquinas, eles terão grandes prejuízos junto da comunidade e também junto com o funcionalismo público. Ou eles começam a aprender a trocar o pneu desse carro em movimento, senão vai descer água abaixo. Porque a administração pública é isso, é muito dinamismo. Quem já viveu dentro da administração pública sabe, porque lá fora existe uma população que, de certa forma, não poderia, né, sentir essa mudança de gestão. Afinal de contas, pagam seus impostos, né, votaram, deram um voto de confiança para que a coisa possa fluir naturalmente. O problema é quando alguns gestores, por sua, desculpa aí as palavras, incompetência ou por colocar pessoas ali simplesmente por cargo político, né, o que nós muitas das vezes vemos, pessoas que não têm nenhuma noção, como você disse aqui, do ato público, começa a engessar a coisa. Aí lá na ponta o cidadão vai pagar esse pato. E na hora que ele começa a pagar esse pato, ele vai bater aonde? No gestor. Aí talvez é a hora que o gestor vai dar um susto, vai levantar e falar assim, poxa, o que está acontecendo? Mas não escolheu talvez a pessoa correta
para estar no posto correto. Começa lá na transição, né? Quando é feita a transição, quando deixam fazer, porque tem que lugar que não deixa fazer. Tem lugar aí você vê que não fez transição, então dificulta muito. Então, no momento da transição, as pessoas que vão fazer a transição já tem que ter pessoas capazes para fazer a ligação entre o governo que está acabando com o governo que vai iniciar. E outra coisa, o prefeito que entra numa prefeitura achando que ele vai trabalhar com todo mundo que ele gosta, esquece. Não entra na política, sai fora, porque em prefeitura, em governo, você trabalha com quem você gosta, com quem você não gosta tanto, e às vezes com quem você não gosta de jeito nenhum, mas você tem que trabalhar. Por quê? Às vezes é um profissional que você não se adapta, mas é um profissional que atende bem a comunidade, que precisa dele na comunidade lá, a comunidade está ambientada com ele. Como é que você troca isso assim de uma hora para outra? Né? Como é que você troca uma empresa de uma hora para outra dentro do seu município? Eu já vi casos aí de prefeitos passados aí, porque o prefeito não gostava do dono da empresa, simplesmente encerrou o contrato. Aí isso deu um bafafá danado, deu uma confusão, porque era transporte escolar, para variar. O que aconteceu? 6 meses depois, o prefeito fez uma nova licitação. Quem ganhou? Quem ganhou é a empresa que estava. Quer dizer, ele patinou, e depois nadou e morreu na praia. Então, assim, é preciso entender, o gestor público, ele está ali para fazer uma gestão da cidade. Então, gostando ou não das pessoas que estão em volta dele, que estão trabalhando, ele tem que a prioridade é a população, a prioridade é o povo, é quem elegeu e quem não elegeu. Né? É trabalhar para todo mundo, quem votou em você, o prefeito, e quem não votou. Porque quando você se elege, você toma posse, você se torna o prefeito da cidade, de quem votou e de quem não votou em você. Feliz é o prefeito que tem essa consciência e esse ato, né, Elias? Não é somente aquele que fala que vai governar para todos, não. Porque, infelizmente, nós temos aqueles gestores públicos que é bom em falar, mas na hora de executar, tomam outros tipos de atitude que faz com que a coisa venha desandar no caminho, não é verdade? Agora, falando um pouquinho a respeito desses prefeitos que nós temos acompanhado, e o Aqui Notícias tem feito esse acompanhamento de perto, não somente da região sul do estado, mas de todo o estado do Espírito Santo, nós temos visto aí alguns prefeitos que estão tendo, assim, uma dificuldade a mais também, né, de fazer o início da sua gestão. Você já falou aqui que alguns tiveram dificuldades de fazer o processo de transição. Passado esse processo de transição, nós estamos vendo que alguns ainda estão com dificuldades, inclusive financeiras, caixas arrasados. Nós recebemos aqui essa semana um prefeito que trouxe informação, vamos falar aqui do Toninho, por exemplo, que nos acompanhou aqui recentemente, trouxe aí um caixa com um déficit de quase 150 milhões. Na realidade, ele divulgou 150, mas ele nos disse aqui que isso pode ultrapassar, chegando a quase 200. Como que você vê essa situação dessas prefeituras com esse caos, como o próprio prefeito falou? Olha, primeiro que se isso for confirmado, eu acredito no Toninho, é uma pessoa séria, é um político sério, o outro prefeito que saiu tem que ser punido por isso. Porque isso além de ser incompetência, tá? Eu diria para você que é uma coisa de mau caratismo. O prefeito que deixa uma conta para o outro desse valor, qualquer valor, para o outro pagar e não dá isso como transparência, para mim ele é mau caráter, o prefeito desse aí, o que sai, né? E deixa a situação. O problema, você sabe o que é, Jorge? É que a gente hoje tem um político que infelizmente eu detesto, e detesto mesmo, porque é o político que adora jogar para a galera, né? Que a gente chama de jogar para... O que é jogar para a galera, para vocês entenderem o que é jogar para a galera? É quando ele diz uma coisa que não é verdade, é quando ele diz uma coisa que ele sabe que não pode, mas o eleitor vai ficar satisfeito com o que ele está dizendo, mas ele sabe que não pode. Aí lá na frente o jurídico diz que não pode, o promotor diz que não pode, aí ele vai falar assim, mas eu queria fazer, mas o promotor não deixou, mas o procurador não deixou, ele está jogando com você, ele está brincando com você. Ele sabe que não pode, ele sabe que aquilo aí é indevido, mas ele quer jogar para deixar você satisfeito, achando que ele está lutando por você e tudo conversa fiada. Então esse é político que joga para a galera. Infelizmente tem um monte disso aí. Então é lamentável, mas tem muitos prefeitos que saíram, deixando realmente o rumo nas prefeituras. Isso tem que ser punido. Esse prefeito tem que ser punido, tem que investigar, né? Tem que investigar e tem que fazer ele devolver cada centavo pelo CPF dele e dar uma improbidade, ficar inelegível, porque isso é uma irresponsabilidade. E diante dessa irresponsabilidade, não é somente o prefeito que assumiu aquela bomba, mas a sociedade, o município que está inserido ali, que vai pagar por isso, né, Elias? Porque, afinal de contas, qualquer cidadão é que sente no bolso.
quando começar a faltar o assistencialismo, talvez na Secretaria de Assistência, o remedinho da farmácia, a fralda, né? É quando começar a acontecer isso daí, é que o cidadão vai parar e analisar. Né? Por isso que na hora de escolher um candidato, o pessoal tem que estar com ciência e consciência de quem é a pessoa e do grupo qual essa pessoa está fazendo parte. Agora, Elias, nós estamos vivendo no estado do Espírito Santo, nós já estamos no final praticamente de fevereiro, iniciando um novo mês. Nós temos aí um vislumbre para as eleições 2026. E nós já estamos observando como mídia algumas movimentações, tanto da esquerda, como de direita e de centro-direita no Estado. Agora, tem algo que está chamando a atenção e preocupando, que é a polarização. E isso nós começamos a ver um pouco, não sei na sua visão, eu tive essa observação, dentro do Carnaval de Vitória, quando nós tivemos ali um impasse, né, envolvendo o prefeito Pasolini, reeleito, né, um prefeito de centro-direita, com um assessor, né, da Casa Civil do governo Renato Casagrande. Casa Militar. Casa Militar, né? Como é que você está começando a ver isso daí? Olha, isso é perigoso. Isso é perigoso, isso é lamentável. Por que é lamentável? Nós vivemos hoje num dos melhores estados do Brasil, mais organizados do Brasil. Nós vivemos hoje o Espírito Santo, que nos dá orgulho. E eu tenho viajado bastante, estive agora em Belém do Pará, estive em Brasília, estive no Nordeste. Quando a gente fala que é do Espírito Santo, as pessoas falam, poxa, mas o seu estado é bacana, tá bacana de ver, né? Então, assim, a gente tem um estado organizado, a gente tem um estado que tem poupança, a gente tem um estado que está com um monte de obra de infraestrutura. Volto a dizer, nos dá orgulho em ter hoje o Espírito de ser nascido, de estar aqui no Espírito Santo. E aí eu pergunto, por que se conquistou isso? Por causa do equilíbrio. Tanto o ex-governador quanto o governador são duas pessoas equilibradas. São pessoas que não polarizam, não são de extrema direita, não são de extrema esquerda, são pessoas ao contrário, que trabalharam em seus governos com gente da esquerda, com gente da direita, desde que eram competentes para assumir as pastas que assumiram. Então eu fico muito preocupado com essa coisa, começar a tomar essa polarização, dessa forma do extremismo, dessa forma da confusão, da briga, do xingamento, porque o Espírito Santo não merece isso. O Espírito Santo não pode ter isso. Tá? Então, eu, como empresário, eu conclamo todo o empresariado do Espírito Santo, a você que é dono da mercearia, dono da loja de sapato, você que é dono da sua lanchonete, nós somos empresários, nós não podemos deixar isso acontecer no Espírito Santo. Aqui nós temos que ter um debate necessário, porque a democracia existe, mas um debate saudável, um debate de ideias, um debate de projeto, do futuro do Espírito Santo. Porque nós mudamos a história do Espírito Santo e não podemos voltar atrás. Então, assim, acima de tudo, a gente precisa ter gente equilibrada comandando o Estado do Espírito Santo a partir de 2026. Nós precisamos ter senador equilibrado, estando representando de Brasília, deputados equilibrados nos representando. Não essa coisa do extremismo maluco, que o capeta está do lado da esquerda, Deus está do lado da direita, ou senão o capeta está do lado da direita e Deus está do lado da esquerda. Gente, isso não existe. Tem gente ruim dos dois lados. Tem gente competente, gente ruim na esquerda, tem gente competente, gente ruim na direita. Isso é bobagem. É porque estão querendo enganar vocês, né? Porque, na verdade, a gente tem gente boa, gente que trabalha, gente que realmente ama o Espírito Santo e trabalha pelo Espírito Santo. Muito bem colocado, Elias. Muito bem colocado. Nós estamos chegando num momento crucial da política do Estado do Espírito Santo. Nós temos um Estado aí equilibrado, exemplo na federação, mas infelizmente nós já vemos atores subindo, né, tanto no Estado como também em Brasília, tentando inclusive trazer uma certa manipulação do cenário político dentro do Espírito Santo. Da mesma forma que você colocou, mostrando que a direita está com Deus, que a esquerda está com o diabo. E isso, de certa forma, já acontece em nível nacional. E nós temos que ter essa precaução para que isso não venha acontecer aqui. E a responsabilidade das lideranças políticas. Lideranças políticas estaduais e que também vai chegar aonde? Nos municípios. Aí cabe aos prefeitos, aos presidentes de câmaras, aos vereadores ter esse discernimento. Se muitas das vezes se começar a acontecer, começar a podar esse tipo de comportamento. Agora, inclusive nós conversávamos mais cedo, e algo assim que você falou que me chamou a atenção. Nós vivemos hoje num país onde as coisas se modernizaram. Inclusive a forma de fazer política.
Você disse agora há pouco aqui que tem um monte de gente aí, políticos, figuras políticas, jogando para a galera. E, inclusive, nós temos aí um cenário nacional, onde que nós temos um presidente hoje que está passando um perrengue. Você viu aí que já começou a cair mais um ministro. A tendência, segundo as informações, é mais um reformulamento do ministeriado dele, o ministério ali, fazer mais trocas. Agora eu te pergunto, esse cenário onde que está Lula, essa polarização, Bolsonaro já querendo voltar para a Avenida Paulista para fazer ato, como que você vê os capixabas? A nossa liderança, eu falo dos políticos agora. Olha, eu acho que os políticos capixabas, eles estão preocupados muito mais em angariar o voto daquele eleitor, né, fazendo o que o eleitor quer, do que preocupado em influenciar. Eu sou do tempo que o político influenciava o eleitor. Eu sou do tempo que o político dava suas ideias e o eleitor gostava delas e seguia esse político. Agora o político ele quer seguir o eleitor. Tudo bem. Então, acho que democraticamente você foi eleito pelo povo para estar no cenário, para estar no Congresso Nacional, para você representar a população. Mas muitas das vezes tem votação que você sabe o que é certo. Às vezes votar contrário a um projeto, mas você vota a favor simplesmente para agradar o seu eleitor. Aí você não está exercendo a sua capacidade de análise, a sua capacidade do que vai ser melhor para o país daqui a algum tempo. E outro erro grave que acontece, quer dizer, a gente vê hoje o seguinte, tudo que é do outro lado é ruim. Tudo que é do outro lado é ruim. Tudo que é da esquerda hoje a direita diz que é ruim. Mas quando a direita estava no poder, a esquerda fazia a mesma coisa. Então nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Porque a esquerda vai estar sempre falando mal da direita, da extrema-direita, melhor dizendo. Isso. A esquerda falando da extrema-direita e a extrema-esquerda falando da direita e a direita falando da esquerda. Isso não vai levar ninguém a nada. Isso é uma confusão que você fica aí perdido, você não sabe quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Então, eu acho que o que está faltando é gente equilibrada. O que está faltando é equilíbrio, é gente centrada. É gente que pensa no Brasil, no país, não em si próprio. Não no seu mandato só, mas pensa no país. Eu acho que eu espero que a bancada capixaba comece a pensar direito, né? Eu vi agora há um pouco tempo de um pastor que ele foi perguntado se ele havia mudado de opinião em relação a Lula. É um pastor da direita, que era Bolsonaro, e ele falou assim, não, eu continuo sendo de direita. Eu só parei de ficar falando para todo mundo que o capeta estava do lado da esquerda e Deus estava do lado da direita, porque não é assim. Deus está do lado de lá, porque tem pessoas boas do lado de lá e do lado de cá. Como o capeta está do lado de lá e o capeta está do lado de cá. É isso mesmo. Então, assim, essa dramatização, esse circo de horrores que o Brasil está vivendo hoje, dessa polarização, isso aí é necessário que cada parlamentar comece a pensar nisso, porque nós não vamos levar o Brasil a lugar nenhum dessa forma. A gente precisa mudar isso. Ou você não acha, Elias, que esse jogar para a plateia, esse incitar essa agenda de extremismo para alguns políticos é favorável? Olha, é favorável porque isso é preocupante. É preocupante por quê? Porque hoje você tem aí 3 ou 4 Big Techs. Big Techs, para quem não sabe, são as empresas que são plataformas, né, do Instagram, do TikTok, do X, do Facebook, tá? Essas empresas, você vê, tem 3 ou 4 donos bilionários hoje comandando a informação no mundo todo. Ou seja, aquilo de repente que é o correto não chega na quantidade de informação que deveria chegar, e aquilo que é um fake news, porque interessa as Big Techs, porque vai dar volume de acesso, elas deixam chegar em 200 milhões. Então, olha o problema que a gente está vivendo. Antigamente nós tínhamos aí várias imprensas, uma quantidade grande da imprensa, que nos dizia, mas a imprensa foi comprada, mas não dava para comprar todas. Você tinha uma pluralidade de imprensa, uma pluralidade de jornais, de site, de rádio, é muita gente, né? Mas agora a Big Tech, que é essa plataforma, tem 3 ou 4 donos, dizendo aquilo que você quer ouvir, né, provocando você o dia inteiro na rede social. Olha que perigo isso. Nós estamos na mão dessas 3 pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, que você quando observa que em alguns países, de direita e de esquerda, há um controle dessas redes sociais, como na Guatemala, que é de direita, como na Hungria, que é da direita, como na China, que é de esquerda, como em Cuba, que é de esquerda, onde não existe essa liberdade, né? Aí você vai ver, mas por que não tem? Porque lá
se controlou isso para não haver essa bagunça que está hoje, porque virou uma bagunça. As redes sociais virou terra de ninguém. As pessoas xingam as outras, as pessoas ameaçam de morte, que vão matar você, brigam pela liberdade de expressão, mas quando você dá a sua opinião, elas te cancelam, te criticam, né, te xingam. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo conturbado, a gente precisa entender isso que está acontecendo. A gente precisa entender e tomar cuidado. Não se enganar por qualquer tipo de vídeo, né? Aconteceu isso, daquele popular, né? Aquela chamada popular. Exato. Desconfie, porque normalmente isso é fake news, isso é mentira, isso infelizmente contaminou o processo político e nós viramos uma política de ódio, a ponto de um cidadão de bem de uma cidade católico, desejar a morte do Papa dizendo que o Papa é um Papa esquerdista. Ou também a esquerda desejar a morte de alguém que é um pastor do lado da direita também. Quer dizer, o ódio tomou conta da política. Onde a gente vai parar com isso? E só quem ganha com isso, Elias, na realidade, só quem ganha com esse extremismo é algumas figuras, porque enquanto eles estão jogando para a plateia, incitando esse ódio, incitando essa divergência, incitando essa divisão da sociedade, da população, eles estão tranquilos. Algumas figuras estão tranquilas, porque é o que eles querem. É o que eles querem. Essas figuras querem que você que está do outro lado aí, na realidade, se divirjam, brigam dentro da igreja, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família. Quantas famílias foram destruídas no último período eleitoral? Estou falando do período das eleições municipais. Ou seja, eu acho que o cidadão brasileiro tem que começar a ter uma mentalidade de fazer parte da democracia de forma consciente, saber votar, saber ouvir, né? E hoje, com essa disseminação dessas tantas fake news que nós estamos vendo por aí, eu acho que está na hora de começarmos a fazermos uma busca, uma seleção, né? E até mesmo começarmos a fazermos um filtro mental com o que nós estamos vendo e lendo, né? E aí eu entro a respeito de uma pergunta importante. Você é um empresário do ramo de comunicação. O Aqui Notícias hoje é o 4º maior portal de notícias do Espírito Santo e o maior em líder de audiência do sul do estado. Como que você vê, você que está na rédea desse grupo de comunicação, com a questão da fake news? Nós sofremos na época da política e nós temos aí uma política que esperamos que não seja tão ferrenha para advir. Como que você está vendo esse cenário da fake news? Olha, é complicado, é um cenário que tá difícil de mudar, porque quem deveria mudar isso seria o Congresso, mas ele não quer mudar, porque tem pessoas ali que interessam continuar trabalhando com a fake news. A fake news, até uma mentira falada várias vezes, ela vira verdade. Então é muito mais interessante ter a fake news livre, para que você possa publicar tudo quanto é fake news contra os seus adversários, né, do que você ter algum tipo de controle. O que eu acho incrível é que você, para abrir uma conta numa rede social, você pode fazer um perfil fake, que não existe. E aí você pode falar mal, pode xingar, você pode detonar com a imagem de alguém, de uma pessoa, e ela sequer pode processar você, porque o perfil é falso. Agora, por exemplo, um veículo de comunicação, qualquer coisa que você fale de alguém, você está suscetível a tomar um processo jurídico. E provavelmente você vai perder o processo jurídico. Então, por que as big techs, ou essas plataformas, elas não têm a mesma punição que os veículos de comunicação? E por que é tão fácil abrir um perfil falso? O perfil deveria... Eu concordo da liberdade de expressão na plataforma, eu concordo. Sou contra qualquer tipo de controle disso aí. Agora, desde que seja o nome da pessoa, o CPF da pessoa, o endereço, o telefone, o contato, está todo ali, daquela pessoa. Poxa, hoje você vai pegar um empréstimo no banco, você tem que dar tanta documentação, você tem que fazer aquele exame, aquela foto ali para você, reconhecimento facial, e para abrir uma rede social, você vai lá e abre em 2 minutos, com um CPF falso, com uma identidade falsa, com um endereço falso, e está tudo certo. Não está, não. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Isso precisa ser modificado, né? Porque qualquer um que xingar, que agredir, o que publicar uma mentira, ele vai ser punido juridicamente e vai ter que responder por isso. Agora, com perfil falso, às vezes até mesmo dos Estados Unidos, de outro país, fica difícil. Então, acho que isso é que tem que ser mudado. Agora, Elias, quando a gente fala a respeito de fake news, nós temos um ministro, Alexandre Moraes, que está sendo um divisor de águas. Para a esquerda,
positivo, para a direita é o demônio. Mas ele é um dos ministros que tem batido na tecla a respeito da regulamentação das redes sociais. E quando fala regulamentação, alguns levam para o lado de certa forma, censura. Não é isso. Infelizmente, alguns pegam essa regulamentação e colocam para a população como se fosse censurar, não poder falar o que quer. Obviamente, se você falar o que quer, claro, devidamente identificado na rede social, que você também seja responsabilizado e segure o rojão. Porque tem muitos aí que mesmo depois, mesmo identificados lá o perfil tal, depois a pedir, né, arrego. Se você postou, se você colocou, segure as consequências. Mas Alexandre hoje está aí praticamente, muitas das vezes nos bastidores políticos, sendo chamado aí de um terceiro grande poder. Como que você vê todo esse trabalho desse ministro, essa conjuntura do Supremo aí? A gente precisa dividir as coisas, né? Primeiro que a gente não está falando aqui de um julgamento de um roubo de um saco de batata, a gente não está falando aqui de um julgamento sobre uma ação menor, uma ação de um município, uma ação de Estado. Nós estamos falando aqui de um golpe de Estado. Nós estamos falando aqui de alguma coisa grave, como uma ameaça de morte, comprovadas por foto, por documento, por gravação de vídeo e de áudio, fora a questão do depoimento do Cid, que era ajudante de ordem do ex-presidente. Ah, mas o ex-presidente não participou. Olha, está ali dizendo que ele viu o documento, que ele olhou o documento, que ele ajudou a fazer o documento. Tem várias reuniões. Eu não vi, se alguém viu, me mostra. O Bolsonaro, por exemplo, após as eleições, reconhecendo a derrota, falou, gente, nós perdemos essa eleição, vamos para a próxima, o próximo presidente vai assumir, vai tomar posse, vamos para a próxima, vamos trabalhar, porque na próxima a gente ganha a eleição. Eu não vi ele fazer isso. Eu não vi em nenhum momento ele chegar para aquelas pessoas que estavam lá na frente do quartel, falar, gente, vamos sair daí, não tem nada a ver vocês aí, vamos para a casa de vocês, vamos na casa de vocês, vamos ficar em casa, que está tudo certo. Não vi ele fazer em nenhum momento. Eu não vi em nenhum momento ele falar assim, olha, greve de caminhoneiro, para com isso, vamos parar porque o presidente foi eleito, acabou a eleição, agora vamos trabalhar para a próxima eleição. Eu também não vi. Então, assim, fica muito difícil você agora dizer que você não tinha nada com isso, se você tinha tudo para ter uma atitude. O Biden entregou o governo dos Estados Unidos na mão de Trump. Adversário político perdeu feio. O Biden perdeu feio a eleição dos Estados Unidos, mas ele ficou até lá, fez a transição, entregou o poder, né, na cerimônia, na solenidade, ao Trump. Isso aí é uma coisa chamada republicana. Ele teve uma ação republicana, ele foi republicano. E o ex-presidente ele foi para os Estados Unidos, ele não entregou. Acusou de fraude. Uma fraude que o próprio Exército ele pede que, as Forças Armadas, aliás, ele pede que as Forças Armadas mudem o relatório para dizer que havia fraude na urna. Aí eu pergunto a você, ele foi eleito 8 vezes, ele só viu que tinha fraude na urna quando ele perdeu a eleição, né? Então as pessoas, mas a esquerda já acusou de fraude, só acusou porque ninguém provou nada. Ou você acha numa eleição de tantos municípios que a gente tem, mais de 5.587 municípios, tantas eleições nós tivemos desde que ficou tendo as eleições a partir da urna eletrônica, só agora que a urna foi fraudada, que houve fraude. Mas aonde está essa fraude, meu Deus? Como funciona essa fraude? Eu não vi ninguém até hoje não provar. A fraude funciona assim, é desse jeito, funciona. Eu não vi nenhum técnico fazer isso, eu só vejo acusação, que eu saiba quem acusa tem que provar, mas nunca provaram, né? Por outro lado, você também tem uma esquerda que também provoca e que vem fazendo um monte de besteira. A esquerda hoje no governo está sendo uma tragédia, um desastre. Primeiro porque você está fazendo um governo analógico no mundo digital. Então isso dá subsídio para a direita também bater, né? Aí você fala assim, mas o Lula é um descondenado. E por que foi descondenado? Porque houve uma série de erros na apuração e na condução do processo jurídico de Lula e dos outros deputados que foram também, que aliás, a maioria desses deputados que foram condenados junto com o Lula estão hoje apoiando o Bolsonaro. Você já parou para pensar isso? São tudo do Centrão. O próprio presidente do partido do Bolsonaro é um ex-condenado, estava preso. E parece que esquecem isso. Então, assim, isso aí, gente, é coisa séria. Nós precisamos entender isso. Então, assim, o que acontece? Na minha opinião, eu acho que o Moraes também ele tem que levar esse julgamento para plenário. Ele julgar isso só com a turma dele, isso vai dar problema lá na frente. Ele precisa levar isso para plenário. É mais justo levar isso para plenário. E o plenário votar. Olhar as provas e o plenário votar. Porque se ele votar isso só com a turma dele,
né, que é a 5ª turma, se eu não me engano, vai ter problema lá na frente, porque eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Lula. Olha, o julgamento foi isso, foi aquilo, aí daqui a pouco solta. Então, assim, eu acho que tem que ter um julgamento justo, independente de questão política, baseado em provas, em documento, tá? E se for comprovado que realmente o golpe realmente aconteceu, o que, na minha opinião, está muito evidente, está muito difícil de provar o contrário, que sejam punidos de forma exemplar. Tem que ser punido de maneira exemplar, porque o golpe quer dizer que você interrompe um processo democrático. Você interrompe o processo democrático, isso tem que ser, isso não é aceitável em lugar nenhum, né? E volto a dizer para vocês, aonde na direita, onde que tem aí um Estado de direita ou de esquerda que é totalitário, onde tem um ditador, seja de esquerda ou de direita, que é a liberdade de expressão, que você pode fazer protesto no meio da rua, igual estou convocando protesto agora para o dia 16. Lá não pode fazer protesto, não. Não pode. É proibido. Quer dizer, é isso que o pessoal queria? Um governo militar, onde você não poderia expressar o que a gente expressa hoje? Hoje eu vejo o pessoal xingando o presidente da República, xingando o Supremo. Você acha que num governo militar isso seria possível? Claro que não, né? Claro que não. Eu acho que acho que inclusive os veículos de comunicação, eles têm uma grande responsabilidade de começar a mostrar mais detalhadamente o que foi o período da ditadura militar. Infelizmente, nós vivemos, felizmente ou infelizmente, depende da interpretação de quem está em casa, deveriam começar a analisar um pouquinho o período da ditadura, o que foi realmente, sabe? Porque aí nós temos um grupo novo que está aí, estão sendo formados nas escolas, né? Os meninos bastante inteligentes, mas que precisam conhecer os dois lados, a história. E a história, nós temos que aprender com ela. Só vamos permitir que ela volte a acontecer se nós não conhecermos e tivermos consciência. Jorge, nós estamos gente aí fazendo uma apologia ao nazismo. Ao nazismo. Eu fico bobo que tem muita gente aí que apoia o Israel, apoia o Netanyahu, que apoia todo esse processo. E aí você está vendo gente dentro de governos hoje, do governo dos Estados Unidos hoje, fazendo apologia ao nazismo. A gente foi lá apoiar o partido nazista na Alemanha. E levando isso como se fosse uma coisa mais natural. O mais natural do mundo. Será que eles esquecem o que aconteceu no passado? Né? As dores, as mortes, a quantidade de milhares de mortos que aconteceu. Eles perseguiram gays, lésbicas, pretos, pobres, judeus. Morreram em câmara de gás, foram enterrados todo mundo em vala. Será que as pessoas esquecem disso? Né? Então, assim, é aquilo que eu falei mais cedo. Não, porque aquele governo apoia o meu aqui que eu quero no poder, então ele pode fazer tudo que eu vou apoiar ele de qualquer forma. É isso que está acontecendo. E a vida não é assim. A coisa não pode ser desse jeito. A pessoa tem que ter no mínimo bom senso. Eu posso gostar da direita, eu posso gostar da esquerda, isso é democrático, isso é saudável. Tem que existir. A disputa ela é saudável. Agora, tudo do jeito que está, aí não tem condição. Aí realmente você foge, no mínimo, aí o bom senso. A gente deixa de ser humano, a gente vira bicho. E aí que a coisa fica assustadora. Recentemente teve um político aqui no estado, Marcelo Santos, que falou em uma entrevista, inclusive com o prefeito de Alegre, o Nirô, que além de olhar a sigla partidária, nós deveríamos se atentar para o político em si que está por trás da sigla. Isso é muito importante, porque ali nós estamos vendo a pessoa, não apenas a sigla. Talvez a gente está focando tanto na sigla e esquecendo de quem é que está levando aquela sigla adiante ali. Isso chamou bastante atenção. A gente que é empresário, você vai contratar um funcionário hoje, você pega o currículo dele, você olha o currículo dele, você olha a idade, você entrevista ele, você liga para quem onde ele trabalhou, você consulta o Serasa para saber se ele tem problema de cheque devolvido, se ele tem protesto. Você faz um raio-x completo daquele funcionário que vai trabalhar com você, às vezes numa empresa de 1000 funcionários, né? Você faz aquele check-up todo, aquela check-up para analisar a ficha do seu funcionário. Mas o prefeito da sua cidade, o deputado, você elege aquele cara porque é amigo seu, porque deu um abraço em você, porque foi simpático a você, ou porque é do partido que você quer, porque é de direita, não é de esquerda, ou se não é de esquerda, não é de direita. E aí você vai chegar lá, vai ver depois a merda que você fez. Né? Infelizmente, o eleitor ele ainda não está preparado ainda para votar. E o que é pior, ele nem quer votar, porque nas últimas eleições nós tivemos aí 25% de pessoas de abstenção, pessoas que não foram votar.
estão desalentadas. Só que isso é preocupante. Porque as que vão votar elegem as pessoas que vão mandar nas coisas que você, que não votou, precisa. Aí depois você vai reclamar de quê? Não tem que reclamar, não. Não tem que reclamar. Já era, dançou. Né? Você não votou, você não se preocupou em votar, não se preocupou em fazer campanha, não se preocupou em desmentir o seu fake news para sua família, né, para o seu grupo de amigos. Aí o que aconteceu? Você não foi lá nem votar, você não se preocupou, aí está ferrando tudo, aí você vai falar mal do político? Você está errado. Você deveria ter votado, deveria ter responsabilidade de ir lá e votar, porque de repente o seu voto iria eleger a pessoa realmente melhor, qualificada e melhor para aquele cargo que hoje faz uma diferença danada na minha e na sua vida. Com certeza. Infelizmente ainda tem aquelas pessoas que dizem que não discutem política, religião e futebol. Eu sou daqueles que, quando eu falo discutir, é dialogar, tá? Temos que dialogar sobre política, temos que dialogar sobre religião, temos que dialogar sobre futebol. Claro, com responsabilidade e com maturidade. Olha só, a gente vive num país, a gente precisa entender, a gente vive num país hoje diverso. Nós temos no Brasil hoje que tem pretos, tem pobre, tem branco, tem rico, tem gays, tem lésbica, você tem a população toda LGBT, você tem gente que tem uma diversidade incrível. E você tem pessoas hoje evangélicas, católicas, umbandistas, ateu, você tem diversas religiões hoje. Então, gente, não é um decreto, não é um partido A ou B, ou da direita ou da esquerda, que num decreto ou numa lei vai mudar isso, porque não vai mudar. Não dá, você tem que ter respeito, né? Se você é um cara da direita, é conservador, legal, parabéns para você. Mas você não tem que se preocupar com o outro que não é conservador ou que o outro que é um bandista, se você é evangélico. Respeita ele, ele respeita você. É assim que a coisa tem que funcionar. Agora eu vejo pessoas aí que querem mudar a coisa na caneta. Não, que nós vamos proibir isso, nós vamos proibir aquilo. Não proíbe. Você pode até proibir na lei, mas a pessoa vai continuar sendo o que ela é. Ninguém vai mudar simplesmente porque um decreto ou uma lei autorizou ela a mudar. Você não muda isso, é uma característica do nosso país. Nosso país é diverso. Nós temos aí gente que descendente de alemão, de italiano, de africano. Então, assim, é uma ideologia burra essa que estão tentando fazer. É uma ideologia burra num país tão diverso, num país continental igual ao Brasil. Elias, a gente está indo para a nossa reta final aqui do nosso bate-papo, exploramos bastante a sua pessoa aqui, mas não poderia deixar de saber de você. Você foi um dos únicos representantes da mídia capixaba a participar em Brasília recentemente de um evento promovido pelo governo federal, pela CNM, onde também a Muni esteve presente lá. Como é que foi essa sensação de estar ali junto com os representantes capixabas lá em Brasília? A gente precisa definir assim, umas coisas importantes. Assim. O governo federal, sendo de esquerda ou de direita, eles brigam lá na frente, lá em cima e tal. Abaixo deles tem as pessoas técnicas, existem os ministérios, existe muita gente competente trabalhando na área técnica dos governos, né, de todos os governos. E eu vi, foi isso aí, eu vi um corpo técnico, onde foi colocado no centro de eventos lá de Ulisses Guimarães, lá em Brasília, todos os ministérios, todo o povo da área técnica, simplesmente com uma TV touchscreen, né, onde os prefeitos chegavam e viam as cidades onde eles eram, né, e a quantidade de programa que aquele ministério tinha para aquela cidade, daquele tamanho, o que tinha de programa para ele utilizar, para ele querer ou não, e ele requeria aquele programa. Então, assim, eu vi uma interação muito grande entre os municípios e o governo federal feito nesse evento. Foi um evento, assim, muito bom. Eu acho que esse evento, independente de ser de direita ou de esquerda, deveria acontecer, porque o Brasil é um país municipalista, as coisas acontecem no município, os problemas estão no município. Então, assim, hoje foi para mim uma grata surpresa, né? E eu tive também no jantar do governador, tinha mais 6 deputados lá presentes, com mais 59 prefeitos do estado presentes em Brasília. Eu achei que foi um jantar muito descontraído, muito bacana, todos falando sobre política, é claro, né? E eu acho que ali deu para sentir muito, porque o capixaba tem orgulho de ser capixaba. Hoje todos os prefeitos que falaram, todas as lideranças que falaram de um Espírito Santo pujante, um Espírito Santo grande, um Espírito Santo que cresce, né, e acontece, e hoje é exemplo no Brasil, e eu acho que é esse exemplo que a gente deve seguir, né? Eu espero sinceridade, mais uma vez, que o capixaba tenha essa visão
para não perder o que ele conquistou nesses 26 anos, né? Esses 24 anos, na verdade, né? 24 anos de trabalho que foi feito para botar o Estado equilibrado. Eu espero que ele não jogue isso fora e tenha muita consciência do que ele vai fazer no voto dele no ano que vem, em 2026. Elias, aqui, mais uma vez, agradecer a você pela sua participação aqui. Não demora a voltar, não. A casa é sua. Afinal de contas, é você que faz isso tudo acontecer. Vai depender do cachê, ver se o cachê tá... Tem que ser bom, né? Tem que melhorar o cachê, porque o cachê tá pequeno. Tá pequeno? Tá ouvindo, né, Lombardi? Vou dar um jeito de melhorar esse cachê aí pro chefe voltar muitas das vezes aqui. Elias, mas deixa suas considerações finais aí pros empresários, pros políticos e para o seu público. Afinal de contas, são 4 milhões de acessos mensais no portal Aqui Notícias. Eu quero, primeiro, parabenizar e agradecer a minha equipe, a equipe que está aqui em Cachoeiro, que está em Vitória, que está em Guaçuí, toda a equipe de trabalho nossa, pela seriedade com que trabalham, pela dedicação, pelo comprometimento, né? Esse estúdio aqui que você está vendo, está novinho, aqui que vocês estão vendo aqui, bacana, gente, bonito. É um estúdio que foi montado, né, com equipamento de primeira qualidade, para a gente fazer os nossos vídeos, fazer os nossos podcasts aqui. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês. E nós temos, assim, uma esperança muito grande de que o Espírito Santo vai dar exemplo nessa eleição de 2026. Eu tenho uma esperança muito grande que os prefeitos vão acertar o passo. São bons prefeitos, são pessoas do bem, a maioria são pessoas do bem, interessadas em cuidar de sua gente, cuidar dos seus municípios. E, assim, eu, aos 25 anos de experiência que eu tenho na área política, eu me coloco à disposição de qualquer prefeito, de qualquer presidente de Câmara para ajudar, né, para comunicar, para sugerir, né, para dar opinião, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, o veículo tem uma responsabilidade muito grande com o sul do estado, principalmente. Nós somos um veículo do sul, que trabalhamos pelo desenvolvimento econômico do sul, sustentável, de forma sustentável, e a gente tem responsabilidade com a nossa população do sul do estado. E nessa responsabilidade é que a gente trabalha e que todos vocês vêm trabalhando, e por isso que eu sou grato a vocês aí, todo o nosso pessoal. Elias, muito obrigado pela sua presença e a você, amigo aí, internauta do aquinoticias.com, continua com a gente. Hoje batemos o papo aqui com Elias Carvalho no Jogo Aberto. A gente volta trazendo mais entrevistados para você aqui. Um abraço.